Para você acompanhar bem de perto a luta dos petroleiros, vamos conversar sobre as questões dos terminais, das plataformas, do administrativo. Os diretores do sindicato vão comentar os temas. No panorama jurídico, a orientação certa para a categoria. Fique conosco a partir de agora no Giro Semanal do Sindipetro RJ. Olá, ouvintes e internautas, aqui é a jornalista Rosa Maria Corrêa com vocês. Um prazer estar aqui, começando mais um giro semanal. Dessa vez vamos repercutir as notícias que foram publicadas no site do sindicato, www.sindipetro.org.br, entre os dias 5 e 9 de julho. Para os comentários, estamos aqui recebendo com muito prazer a presença dos diretores do sindicato, Gabriel Carquejo. Como vai, Gabriel? Tudo bem? Tudo bem, Rosa? Como vai? Tudo bom. E você, Roberto Santos, como está? Tudo mais ou menos. E você, Rosa? Indo, né? E você, Rodrigo Esteves, como vai? Tudo bem? Um prazer estar recebendo você aqui no programa hoje. Oi, Rosa, tudo bem? Olá, ouvinte. Prazer estar de volta aqui no Giro Semanal. Um abraço para todos. Vamos então ao Giro Semanal. Na segunda-feira, dia 5, foi feita a postagem da campanha Quem Luta pelo Brasil defende a Petrobras, alertando sobre a situação dos combustíveis e do gás de cozinha, que se transforma cada vez mais em um verdadeiro escândalo com a alta de preços a todo vapor. Rodrigo, nesse caso, quem lucra cada vez mais são os acionistas privados e quem perde cada vez mais é o povo brasileiro, né? Sim, Rosa. O povo brasileiro, né, infelizmente, continua amargando, né, com sucessivos aumentos dos combustíveis e do gás de cozinha, né? Sabemos que a energia elétrica, os combustíveis, né, são a pólvora da nossa economia, né? Quando você tem um aumento no custo desses dois insumos, fatalmente esse reajuste irá se refletir em toda a cadeia produtiva, né? Até chegar no preço final. Outra situação bem preocupante e que estamos acompanhando com bastante preocupação é a privatização da Eletrobras, né? Que ela vai nessa mesma linha, né? Hoje observamos, né, que o nosso poder de compra está cada dia menor, né? Principalmente quando a gente vai no supermercado, né? Como se fosse uma relação assim, proporcionalmente inversa, né? O combustível aumenta e o nosso carrinho de compras diminui, né? Infelizmente. E, além disso, a gente ainda tem um outro grande problema, né? Proporcionado pelo aumento do preço do gás de cozinha, né? É uma triste realidade observar que muitas famílias de baixa renda, além de estarem quase sem comer, ainda começam a se arriscar, né? Por não ter condição de comprar um botijão de gás, né? Acabam usando o álcool etílico, álcool em gel, qualquer outra fonte de combustível, e a gente tem informação aí de muito acidente doméstico, né, por causa dessa prática, né? Já no comércio, o aumento do gás faz com que restaurantes aumentem também o preço da alimentação, né? Eles precisam repassar esse custo. Então, resumindo, né, qual o nome que a gente pode dar a esse consecutivo aumento do custo de vida, se não inflação, né? A inflação está aí, né, voltando a assombrar o Brasil, né? E especificamente para falar sobre o grande vilão, né, desses consecutivos aumentos nos combustíveis, né, a gente não tem como deixar de falar do PPI, né? E para quem não conhece, né, o PPI significa o preço de paridade internacional, né? Ele foi lançado lá em 2016 do governo Temer, né, na gestão do Pedro Parente, né? E o que o PPI faz? Ele faz com que os nossos combustíveis acompanhem o preço internacional, independente de serem produzidos no Brasil ou não, né? Na época, isso aí foi elogiado por muitos especialistas, assim, entre aspas, né? Vinha com a propaganda de ser uma solução para os prejuízos, né, que a empresa estava sofrendo com a importação de derivados, né? Que, segundo a empresa, a gente importava entre 15% e 20% de diesel e gasolina, né, pagando a cotação internacional, e tinha que vender no mercado interno, muitas vezes por um preço menor do que a compra, né, gerando tal prejuízo, né, como eles assim chamavam, né. Aí você me pergunta assim, pô, Rodrigo, mas como assim? Se a nossa produção é praticamente toda nacional, né? Qual a razão para essa política aí tão descabida, né? Assim, eu até sugeriria uma outra pergunta, né? Se não temos condições de atender em 100% a demanda de diesel e gasolina e precisamos importar, por que não investimos no biodiesel na modernização e expansão das nossas refinarias, né? Aliás, assim, eu tenho também a mesma pergunta, né? Inclusive,
pergunto para a Petrobras assim, por que vocês têm feito justamente o inverso, né? Vocês vendem refinarias, vendem a Petrobras biocombustível, né? Difícil, né? Qualquer empresa aí, hoje em dia, quando ela identifica uma deficiência, né? O que ela faz? Ela investe para suprir essa deficiência, ela não vende os ativos dela, assim, não tem lógica, né? A gente tem uma deficiência em determinado ponto, a gente não vai vender ativos, o que vai fazer isso? Vai aumentar essa deficiência, né? E assim, a gente comenta isso na empresa, né? Nos corredores lá, a gente às vezes está trabalhando, comenta com um amigo do lado, o outro, assim, e o incrível é que você ainda ouve, assim, pelos corredores da empresa, né? Agora sim estamos no rumo certo, né? A Petrobras agora virou um case de sucesso, né? Até porque a moda agora é ser investidor, né? O camarada lá segue um blog de finanças, investe uns trocados e a partir dali ele já acha que tem legitimidade para garantir que a empresa está evoluindo, né? Que está no caminho certo, né? Mas eu fico me perguntando assim, como assim, né? Como assim? Será que criar uma regra que penaliza milhões de brasileiros em prol de uma minoria acionista é fruto de uma excelente gestão ou é só mais um esforço para torná-la interessante para uma privatização, né? Para gerar mais lucro para os acionistas? É uma questão assim que acho que não é muito difícil de se entender, né? Eu queria finalizar aí com mais perguntas, né? A gente tem mais perguntas e respostas, a gente não tem resposta de lado nenhum, né? E saber até quando a Petrobras vai continuar agradando o seu acionista minoritário, né? E penalizando o seu maior acionista, que é o povo brasileiro, né? Fala-se que a empresa gastou milhões, né? Mas qual grande investimento não funciona assim? Como conseguimos chegar no pré-sal, né? Isso tudo não foi fruto de um grande investimento? Né? Então, ao meu ver, uma excelência em gestão seria aquela que iria manter a política de preço próprio, né? Contribuindo para a economia, mas, ao mesmo tempo, gerando lucro, né? Trazido com o retorno de seus investimentos. E não com desinvestimentos, né? Que nada mais é que uma palavra bonitinha para privatização. Né? Então, é deixar a mensagem aí que nós queremos a Petrobras para o povo brasileiro, que é o seu maior acionista, e chega de tirar do bolso do brasileiro o lucro dos investidores estrangeiros. Né? Temos que nos manter firmes e conscientizarmos a população que só o fim do PPI e uma Petrobras 100% estatal garantirá melhores condições de vida e o desenvolvimento da infraestrutura do nosso país. Importante que a gente está trazendo justamente essa campanha, né, com todos esses assuntos. É uma campanha que pretende estar explorando toda essa temática, né? Quem luta pelo Brasil defende a Petrobras. Eu vou deixar aí no descritivo desse programa os links para vocês conhecerem o site e os endereços da campanha nas redes sociais. Peço que compartilhem. Na terça-feira, dia 6, publicamos que, por causa de diferenças entre valores informados à Receita Federal pela Petrobras e pela Petros, a malha fina da Receita Federal está apontando divergências nas declarações do imposto de renda de alguns participantes e assistidos. Para corrigir o problema, é preciso fazer uma declaração retificadora. Roberto, esse descaso da Petros e da Petrobras gerando esse erro pode causar ainda mais prejuízos aos petroleiros, né? Rosa, assim, e principalmente se for pegar mais o pessoal, às vezes, mais da terceira idade, né, que tem dificuldade com computador, esse tipo de coisa, pode causar, assim, multa, né, se a pessoa não fizer a retificadora, né? Então, assim, o que a gente pede é para o pessoal ficar atento, né, se tem alguma divergência, né, lá na Receita Federal, se a pessoa precisa fazer a retificadora. Avisar também, né, divulgar aí para o pessoal, né, que tá, principalmente que conhece, né, a pessoa de mais idade, né, que pode estar acontecendo isso. E a gente tem o nosso canal, né, que é o mesmo canal que a gente usa para fazer as declarações, né, o e-mail, a gente está usando para justamente dar uma ajuda, né, para essas pessoas e fazer retificadora, enfim, ver o que vai ser necessário para que a pessoa não tenha problemas, né? Aí o e-mail deve estar na descrição aí do programa, mas eu vou falar rapidinho, é o irpf.sindipetro@gmail.com. Aí a pessoa entra em contato lá no e-mail que a gente tenta safar esse problema. Na quarta-feira, dia 7, noticiamos que a Petrobras deixou de creditar o FGTS referente aos meses de abril e maio. Certamente a ação da empresa está baseada na medida provisória 1046 desse ano, que flexibiliza as regras trabalhistas como ação emergencial durante a pandemia.
Mas você não acha que é meio fora de propósito uma gigante petrolífera como a Petrobras, altamente lucrativa, lançar mão de medidas que foram criadas na pandemia para empresas em dificuldades financeiras? Gabriel. Então, Rosa, o Sindipetra RJ ele recebeu informações, né, de petroleiros de que a Petrobras estava deixando de acreditar o FGTS já referente aos meses de abril e maio, né? E aí, né, a gente rapidamente observou que certamente essa ação da empresa está baseada na MP 1046/2021, que flexibiliza essas regras trabalhistas como medida emergencial durante a pandemia. O critério dessa nossa observância foi de que, por conta da empresa ter feito uso da MP similar no ano de 2020, quando deixou de recolher FGTS nos meses de abril, maio também, junho e julho, e passou a recolher de forma parcelada nos meses seguintes. Causa estranheza, né? A empresa está fazendo uso de uma medida que foi criada com o objetivo de preservar empregos e aliviar a situação de empresas que estão enfrentando essas dificuldades que você mencionou, né, por conta da pandemia, né? Todo mundo sabe que a Petrobras tem distribuído dividendos aí em ordem de grandeza que ultrapassa essa economia ínfima com o FGTS dos empregados próprios, né? E o uso dessa MP, né, a gente avalia que, além de ser desnecessário, né, prejudica, né, trabalhadores que usam o FGTS, por exemplo, para comprar casa própria. E, segundo o DIEESE, né, foi fragilizado em 2020, com outras MPs do Bolsonaro, o FGTS vem cada vez mais perdendo a capacidade dele para ser executado em programas sociais. Então, assim, é mais uma conivência da Petrobras com essa ação, né, do governo Bolsonaro de enfraquecer programas sociais, né? Isso mostra como a empresa mergulha em rumos desordenados, né, acompanhando o Brasil nesse desgoverno, né? No fim de 2020, a empresa surpreendeu o mercado com um lucro de 59,89 bilhões, né, o maior lucro da história das empresas de capital aberto, né, fruto de muitas vendas de patrimônio. E agora essa economia de recolhimento de 8,5% do que ela paga de salário para os empregados, e sem contar que ela vai pagar isso 4 meses depois, assim, é só para fazer cumprir essa medida e atrapalhar quem tá fazendo uso do FGTS. É lamentável essa postura. É importante registrar que nessa semana publicamos 2 matérias de participação do sindicato em importantes reuniões no Gaslub, antigo Comperj. Na quarta foi com a gerência do Gás e na quinta com a gerência da SRGE. Vários assuntos foram discutidos, então é importante que você que tiver interesse nessa unidade conheça o resumo das reuniões que estão publicadas no site do sindicato. Na quarta-feira, dia 7, noticiamos que os trabalhadores terceirizados da Paz Brasil entraram em greve novamente. O problema é que a Paz Brasil, empresa contratada em movimentação de cargas em plataformas do pré-sal, não cumpriu o acordo que previa a regularização dos pagamentos de dias de hotel. O Sindipetra RJ apura também se estão ocorrendo problemas com o pagamento de horas extras e adicional noturno. Essas empresas contratadas pela Petrobras não cumprem nada, né, Roberto? Nem direitos trabalhistas, nem os acordos que são feitos aí, inclusive durante greves. Rosa, terceirização é um problemão, né, que a gente já vem martelando aqui algumas vezes, né? Ela precariza o trabalhador e deixa o trabalhador mais vulnerável, né? Assim, é muito mais difícil, sejamos sinceros aqui, né? É muito mais difícil o trabalhador terceirizado fazer greve. E a terceirização gera essas aberrações, né? Mas é muito legal, assim, eu fico muito feliz de ver a categoria realmente indo para a luta, fazendo greve, buscando, né, seus direitos. E aí eu só queria fazer um link com uma outra notícia aqui que não tem nada a ver com petróleo. Quer dizer, tudo tem a ver com petroleiro, né? Quer dizer, essa daqui tem. Que é uma notícia não sei se o pessoal viu, que viralizou aí, eu não tinha visto, mas viralizou aí um vídeo de um homem negro que foi fazer uma manobra na bicicleta filmando, e aí ele é abordado por 2 policiais, né? Assim, de forma muito truculenta, assim. Não tem sentido, né, a abordagem que os policiais fazem, né, apontando a arma. O cara estava andando de bicicleta e o cara saiu algemado. E assim, ele conseguiu filmar toda a abordagem, né?
os policiais também muito burros, né? Assim, porque estava sendo filmado e eles continuaram a abordagem, né? E, assim, isso daí é algo relevante, mas o que eu vou trazer é o seguinte, algo pior do que isso. Não sei se consegue ser pior do que isso, mas, enfim, que o juiz negou a denúncia de crime de constrangimento ilegal. Assim, tem um vídeo, foi filmado, e o juiz negou a denúncia de crime. E por que eu estou falando isso, assim, do nada? Não é tão do nada. É porque, assim, às vezes, boa parte da categoria, e até nós, dirigentes mesmo, a gente tem que fazer essa autocrítica, talvez, de, assim, toda hora querer buscar judiciário, entendeu? Ah, não, vamos... Sindicato entra com ação, jurídico, cadê o jurídico, pelo amor de Deus? E a gente vê assim, o jurídico é uma ferramenta. A gente vai dar uma notícia bem legal de jurídico mais tarde. A gente consegue ter vitórias no judiciário, mas o judiciário é uma instituição cheia de problemas ainda aqui no Brasil. E a gente não deve confiar totalmente. Então, assim, eu acho que os trabalhadores da Paz do Brasil estão certíssimos, entendeu? Os caras estão sendo sacaneados e vamos partir para cima, vamos fazer greve até a gente receber. Enquanto a gente não receber, a gente não trabalha. E greve em bordo, né? Isso daí é interessante, né? Greve a bordo. A gente começar a pensar nisso, né? Greve de ocupação. A gente fez uma greve legal em 2015, que foi de ocupação, podemos dizer assim, né? Não sei qual o conceito exatamente de greve de ocupação, mas a gente fez greve lá no terminal e restringiu as operações. Então, assim, é uma notícia que a gente tem que ficar muito feliz de ver esse tipo de movimento acontecer, principalmente com o terceirizado. E fica uma lição aí, né, para os petroleiros. O Rodrigo falou, né, que passaram o carro aí estão passando o carro na PBI, estão vendendo tudo, estão privatizando tudo. E uma das soluções para mim é justamente a greve, não ficar esperando alguma coisa de um juiz de primeira instância do lá de Goiás. Na quarta-feira, dia 7, divulgamos uma notícia ótima. Como o Roberto Santos falou, né, também tem notícia boa. O Sindipetra RJ obteve vitória na Justiça em sentença publicada no dia 30 de junho, que obriga a Petrobras a emitir a CAT em favor dos empregados que trabalham em plataformas e embarcações que forem diagnosticados com a Covid-19. A decisão abrange casos do passado, atuais e futuros que tiveram exposição ou contato com pessoas, trabalhadores, né, diagnosticados com a Covid-19 a bordo, num prazo de 48 horas. Gabriel, desde o início da pandemia, o sindicato vem de forma veemente cobrando da empresa, a CAT, por Covid-19, né? Então, como você falou, né, desde o início da pandemia, o Sindipetra RJ vem solicitando insistentemente a Petrobras, né, em reuniões, em vídeo documentos, a emissão de CAT, né, para os casos de Covid, né? E a empresa contestava, né, e até agora contesta, né, Rosa, afirmando que esse pedido não encontrava amparo na legislação acidentária e chegou ao cúmulo, Rosa, de afirmar em nota, eu vou até abrir aspas aqui, que considera indevida a emissão de CAT em toda e qualquer situação de contaminação de empregados pela doença. Fecha aspas. O fato é que quando ocorre contaminação no caminho, no local de trabalho, é configurado acidente de trabalho, porque a gente está numa pandemia. Então, o empregado não teve a opção de ficar em casa. Ele não tem a possibilidade de trabalhar virtualmente, né? A partir de determinações da Organização Mundial de Saúde. Isso é muito importante, Rosa, porque assim, já tem alguns programas que eu tenho frisado aqui nos nossos encontros, né, aqui no Giro Semanal, né, que o sindicato, né, defende o trabalhador. É uma organização que está sempre do lado do trabalhador, né? As medidas que os sindicatos buscam, né, a partir dessas determinações da OMS, principalmente nessas áreas de convivência permanente de trabalho, né, que são as nossas refinarias, plataformas, terminais, são de muita importância para garantir a segurança sanitária. Então, quando a empresa não garante isso, ela é responsável e deve assumir esse ônus. Por isso que você mencionou no início, né, que essa decisão ela é retroativa. Ela foi obtida no dia 30 de junho, né, e ela retroage. Então, mesmo depois de detalhado parecer realizado pela Fiocruz, a Petrobras insistia nesse negacionismo. E vale lembrar ainda que a Petrobras segue omitindo os números reais sobre adoecimentos e mortes por Covid, porque ela não inclui nesses dados os petroleiros terceirizados, que são a maioria, e atuam na mesma linha de frente dos empregados concursados.
E só reforçando assim do ponto de vista assim mais técnico, né? Com relação a esses CATs, todos esses casos você mencionou, até você mencionou quando leu a matéria, né? Mas só para reforçar, eles devem ser submetidos à avaliação diagnóstica ocupacional por médico da empresa, né? Observando todas as leis e os regulamentos previstos pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Ministério da Saúde e da Economia. Eu queria complementar também o Gabriel, que essa medida aí também vai servir de proteção, né, para essas medidas de retorno ao trabalho, né, que a Petrobras estava pensando em quem estava em trabalho presencial, né, porque ela vai pensar 2 vezes, né, antes de tomar qualquer decisão impensada, né? Verdade, Rodrigo. Porque, assim, ao meu ver, quem está já há 1 ano e meio trabalhando remoto, não faz diferença estar presencial ou não, né? Seria uma exposição desnecessária, né? E, assim, fazer com que a empresa se conscientize e chegue à conclusão que ela só pode determinar a volta de quem está presencial até hoje depois do núcleo familiar vacinado, né? Enquanto aquele núcleo familiar ele não estiver vacinado, né, não tem condições de voltar, né? A estrutura da empresa, ainda mais que entregou um monte de prédio, né? Diminuiu, né, as instalações, né? Fica impossível você ter um controle, uma precaução ali correta, né? Um distanciamento, né? Então, acho que essa medida aí também serviu para abrir o olho deles e fazer com que eles não pensem tão cedo em retornar com o trabalho presencial. É isso aí. Na quinta-feira, dia 8, divulgamos a votação que foi feita no CNCL, que rejeitou a implantação do Vale Refeição Alimentação na unidade. A proposta da empresa deixava muitas dúvidas e os questionamentos do sindicato não foram esclarecidos. Roberto Santos. Rosa, isso daí mais um absurdo, né, que a Transpetro está tentando botar em todos os terminais agora, né? Infelizmente, implantou lá no TBIG. Lamentável, assim, acho que foi uma decisão lamentável dos trabalhadores, entendeu? E aí tentou implementar no CNCL e volta e meia tem esse papinho lá no TBG também. Já tentaram lá, a empresa mesmo fez uma votação lá, perdeu, aí vai querer votar até ganhar. Aí quando ganhar o Vale, aí eu quero ver se vai votar de novo. Acredito que não. Assim, de ficar feliz, né? Assim, por mim, eu nem votaria, tá? Sendo bem sincero aqui, essa não é a posição da direção do sindicato, eu sou posição quase única, assim, mas para mim, eu faria que nem a FUP, entendeu? Não tem CD da FUP que vai de cima para baixo? Nesse ponto aí, eu fazer igual a FUP. Não vai votar e quiser votar, pega o estatuto do sindicato e chama 10% dos associados para fazer um abaixo-assinado e pedir uma Assembleia Geral e a gente vota. Eu ia fazer igual eu com o Miranda fazia na época do Vasco, com caixa d'água. Eu ia fazer igualzinho, botar o estatuto do sindicato debaixo do braço para não votar. E por que isso, Rosa? Porque assim, a gente está falando do emprego da galera, né, cara? Do emprego do pessoal, primeiramente, do emprego do pessoal do restaurante. No caso lá do CNCL, né, tem as copeiras, eu não conheço muito bem, mas tem o pessoal lá da Copa, né, que fornece a alimentação e acho que lava lá os talheres, lá os pratos, enfim. E tu simplesmente fecha os olhos pro emprego dos outros por conta de dinheiro. E detalhe, né, é um dinheiro que hoje está previsto no ACT, que amanhã pode não estar. A gente está vendo vários ataques no ACT. Esse ACT passado teve uma porrada. Liberação sindical teve uma porrada. Teve uma porrada de ataque aí. Quem garante que não vai ter no futuro? Um ataque que hoje que o vale é, sei lá, R$1.000, R$1.000 e pouco, o cara põe 50 centavos. Põe no ACT 50 centavos. A categoria está aos frangalhos, a verdade é essa, a categoria está aos frangalhos, vai passar 50 centavos. Aí a gente vai perder o restaurante, que é um direito, né, pela Lei 5.811, e aí até brinco, né, que daqui a pouco a Lei 5.811 vai ser uma mera folha de papel, porque a gente está vendendo tudo da 5.811, né, e o pior, né, quem entra depois na empresa não vai ter o direito, né, a gente já está vendendo o direito de quem entrar, que é igual a questão do feriado, né, que o pessoal lá atrás vendeu o meu feriado, vendeu por R$10.000 o meu feriado, até hoje. Hoje eu estou liberado, né? Mas quando eu vou trabalhar no feriado,
é a bandeira 1. Antigamente era a bandeira 12, o pessoal recebia. Venderam por uma merreca lá e hoje eu não pego. Então, assim, é uma situação muito grave. Os trabalhadores têm que ter um mínimo de senso de coletivo, de empatia com o outro, tá um individualismo terrível, até fazendo um paralelo, hoje a gente não falou, né? Questão da pandemia também, tá todo mundo, cada um por si. Eu entendo como a pandemia, né? A gente não vai sair da pandemia de forma individual. Eu estou me cuidando aqui, mas os meus vizinhos aqui tá tudo lambendo corrimão e gerando cepa nova aqui, e eu fico preocupado na hora de sair. Não vou conseguir sair sozinho da pandemia. É a mesma coisa a luta do movimento dos trabalhadores. Não dá para fazer sozinho, não dá para olhar o próprio umbigo de botar R$ 1.000 no bolso e tá tudo bem. Não tá. O pessoal do restaurante vai ser demitido. Aí o pessoal da cara de pau, Rosa, o pessoal fala assim: ah, não, o pessoal vai vender quentinha na frente do terminal, vai ganhar até mais dinheiro. Dá bom, eu só não falo palavrão porque esse programa aqui é de família, mas a vontade é a pessoa comer tomate cru. Porque, sabe, argumentos absurdos para a pessoa botar uma merreca no bolso. Assim, uma coisa que é importante, né, que eu falo pro pessoal. Sindipetra RJ é sindicato, tem um nome grandão lá, né, mas é dos petroleiros, né? E, teoricamente, defendemos assim, representamos, melhor dizendo, o pessoal crachá verde. Porra, mas na prática não é, meu irmão. Na prática, a gente é tudo a mesma coisa lá no terminal. Claro, a gente não representa, a gente não entra com ação para os caras, entendeu? A gente vê irregularidade, faz uma denúncia, essa questão mesmo da Paz Brasil aí, da questão da greve, a gente vem, apoia, faz denúncia, enfim. E a gente tem que entender que de certa forma, a gente Petra RJ tem responsabilidade pelos trabalhadores da cozinha. Então, eu acho uma responsabilidade tremenda a gente botar a votação totalmente influenciada pela empresa, um monte de pelego, puxa-saco, querendo aprovar essa porcaria desse ticket aí. E assim, a Sindicato RJ botar para votar com o risco de prejudicar uma parte dos trabalhadores que ele, na prática, defende. Então, assim, isso é um tema muito caro para mim, Rosa. Eu fico feliz que o pessoal rejeitou lá no CNCL, mas para mim nem votava lá, ia fazer igual a FUP. O pessoal tá me chamando até de fupista aí. Para esse caso eu sou mesmo, não tenho vergonha, não. Porque, enfim, é uma questão absurda que a gente tem que estar muito ligado e pensar no coletivo, não pensar no individual. Olha, a outra da Transpetra é a seguinte: o Sindipetra RJ conseguiu na Justiça a suspensão dos descontos salariais referentes aos valores de diárias de alimentação recebidos pelos técnicos de operação do CNCL durante a pandemia. Desde abril, a Transpetro vem descontando valores nos contra-cheques dos técnicos de operação do CNCL, alegando que houve valores pagos a maior. O juiz ressalvou que os valores podem vir a ser devolvidos, mas tudo vai depender do andamento desse processo. A Transpetro agora tem 15 dias para apresentar a defesa. Na quinta-feira, dia 8, publicamos que o Sindipetra RJ participou de mais uma reunião entre a FNP e a Estrutura Organizacional de Resposta, a EOR. A FNP mostrou que a atual gestão da Petrobras tenta, de todas as formas, como sempre, minimizar o papel da entidade como representativa dos petroleiros e cobrou, mais uma vez, medidas assertivas da empresa. Gabriel. Então, Rosa, mais uma reunião, né, nessa quinta-feira, que não teve resultado, né? A representação dos trabalhadores cobrou da empresa melhora das condições de trabalho diante da pandemia. A Federação Nacional dos Petroleiros mostrou todo o seu desagrado com essa atual gestão, que tenta de todas as formas minimizar o papel da FNP. Com relação a esse desagrado com a atual gestão, eu vou falar mais à frente, mas antes eu vou mencionar que o representante da empresa, né, a gente mencionou anteriormente, durante essa reunião ele alegou que, de acordo com a legislação previdenciária, a empresa não é obrigada a emitir o CAT em áreas endêmicas, né? Eu já falei anteriormente, né?
A gente está numa pandemia, né? Se a empresa não garantir isso, ela deve assumir o ônus e a gente deve preconizar, né, a partir das determinações da OMS, conforme eu falei comentando a matéria anteriormente, né, que em áreas de permanente de convivência permanente qualquer contaminação é fato que é uma contaminação, é um acidente de trabalho. E seja também contaminações no caminho do trabalho também é configurado sim um acidente de trabalho, porque no caso de uma pandemia, como eu falei, o empregado não teve opção de ficar em casa. A FNP cobrou também medidas assertivas da hierarquia da Petrobras para garantir a vacinação dos empregados próprios e terceirizados, como fornecimento de transporte, né, para trabalhadores que vivem em locais de dificuldade de acesso. A empresa respondeu de forma assim que não condiz com a solicitação da FNP, dizendo que por enquanto só vai abonar o dia de trabalho caso o trabalhador necessite chegar atrasado ou sair antes do expediente, vai abonar aquelas horas ali, né? Já mencionei anteriormente também que os números que a EOR, que a representação da EOR atualizou, apresenta atualizado, né? Omite todos os terceirizados, né? O Sindipetra RJ pediu a estratificação dos casos por unidade, denunciou que nas plataformas no Campo de Búzios estão ocorrendo uma série de contaminações, que os hotéis utilizados na região dos lagos não apresentam condições sanitárias para abrigar os trabalhadores com casos suspeitos. Nessa semana também, durante essa reunião, foi mencionada a identificação de casos de contaminação de trabalhadores na P77. E uma coisa que foi muito constrangimento nessa reunião foi quando um diretor da FNP apresentou uma imagem, que a gente até menciona na nossa reportagem, né? Que é uma reprodução da TV Câmara, que é o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silvio Luna, numa audiência pública virtual da Câmara dos Deputados. E isso foi realizado há 15 dias atrás, mano, na gravação aqui nossa, que nessa audiência virtual está presente o general Silvio Luna, diante de assessores dele, e nas instalações ali, nas dependências da Petrobras, sem máscara. E aí, né, os diretores da FNP questionaram se vale a determinação da empresa ou a prática do presidente dentro das dependências da Petrobras. E aí, a resposta Absurdo foi isso, né, Gabriel? Absurdo, Rosa. E aí a resposta foi que vale a determinação, que prevalece a determinação do uso de máscara nas dependências da Petrobras. Então, a nossa matéria menciona, quer dizer, a gente vê claramente uma coisa e a resposta é outra, né? Então, a nossa matéria menciona que o negacionismo da gestão Bolsonaro se faz presente até quando a gente propõe um debate, né? Então, tentando passar aqui como foi mais ou menos o teor dessa reunião, a gente fala sobre CAT, a resposta é que não é necessário CAT, a gente pergunta sobre necessidade de transporte para vacinação do trabalhador, a resposta é que o máximo que vai conseguir é um abono ali para trabalhadores que vivem em locais de difícil acesso, o máximo que vai ter é um abono de horas ali. A gente fala sobre a questão dos números, né, atualizados, não tem a presença de terceirizados. E assim vai se construindo a relação entre essa estrutura EOR e os sindicatos e as federações, e a FNP. Na sexta-feira, dia 9, como o Gabriel acabou de comentar, noticiamos que o Sindipetra RJ apurou que foram identificados mais 4 trabalhadores contaminados por Covid-19 após teste realizado a bordo na plataforma P77.
né? Como ele disse, houve a reunião na quinta-feira com a AEO e esses casos já estavam sendo noticiados, né? De surto na plataforma. Agora, então, são 9 casos no local e essa plataforma é uma plataforma assim, importantíssima porque ela atua no Campo de Búzios, no pré-sal. Outras 8 pessoas foram desembarcadas por terem tido contato com os infectados. Gabriel. Pois é, já desembarcaram contaminados, né? Outros estão sendo desembarcados com suspeita, né? Pode configurar realmente um surto, né? Diante disso, a Petrobras já direcionou uma equipe para realizar testagens a bordo, né? Os trabalhadores estão em observação no hotel. O Sindipetro RJ continua acompanhando a situação, né? E a gente está divulgando informações no nosso site. Conforme a gente mencionou, né? A Justiça obrigou a Petrobras a emitir CAT, abrangendo, inclusive, casos do passado, né, Rosa? E todos esses casos devem ser submetidos, né, conforme a gente mencionou aqui, à avaliação diagnóstica ocupacional pelo médico, né, observando todos os aspectos da legislação. É isso, Rosa. Na sexta-feira, também noticiamos que a FNP, a FUP, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte Aquaviário e Aéreo, na Pesca e nos Portos, CONTIMAF, e a Federação Nacional das Associações de Aposentados, Pensionistas e Anistiados do Sistema Petrobras e Petros, FENASP, se recusam a participar do processo eleitoral aberto pela Associação Petrobras Saúde, a antiga AMS. A decisão foi enviada à presidência da Petrobras em notificação extrajudicial solicitando uma reunião urgente com o general Joaquim Silva e Luna, para falarem de todos os motivos que rondam hoje o plano de saúde dos petroleiros. Rodrigo. A gente viu aí na criação da APS, né, que não foi necessária a participação de ninguém, né? Eles chegaram aos seus entendimentos e simplesmente criaram, né, essa, se posso chamar de associação, entidade, ou sei lá qual o nome, né? Então, nada mais justo que também não haver nenhum processo se isso não teve o nosso aval, né? Então, eu acho mesmo que se faz importante aí essa reunião com o presidente da Petrobras e que seja uma oportunidade de voltar lá atrás e rever, né, o porquê da criação, né, da PS. A gente tinha uma AMS. Qual o motivador de se criar uma associação, né? Então, acho que pode servir também como uma oportunidade de rever todo o processo de criação da APS. Chegamos, então, ao final do nosso programa. Eu convido os diretores para fazerem uma despedida dos ouvintes, começando por você, Gabriel, por favor. Então, Rosa, mais uma vez, sempre bom estar aqui no Giro Semanal, comentando as notícias da semana. Pedir aos ouvintes que fiquem ligados nas mídias do Sindipetro, pensem sempre a respeito da filiação no Sindipetro RJ. Roberto Santos. Ô, Rosa, agradecer ao pessoal, né, que ouviu até o final, aí teve paciência para ouvir a gente. Brincadeira. Pedir, né, o pessoal compartilhar, né, sempre nos grupos, né, martelando sempre nessa tecla aí, né, compartilhar, né, divulgar, né, ainda estamos em pandemia, né, estamos talvez a gente passou pelo pior momento da pandemia há pouco tempo, estamos numa descendente aí da sei lá qual onda, da 18ª onda, sei lá. Mas, assim, essa é uma forma da gente estar conversando, né, com os petroleiros e estar, de certa maneira, mobilizando, trazendo os assuntos que estão rolando e colocando nossa percepção, né, do que é necessário, né, que, assim, uma coisa é igual para o Correios agora, né, estão detonando o Correios, né, aí vamos dar notícia, estão detonando o Correio, aí no outro dia detonaram o Correio. Isso daí não é legal, assim, a gente tem que começar a pensar em formas de luta, né? Para justamente a gente não ter que dar as notícias ruins depois, né? Então, peço para o pessoal aí, faço o convite para a gente começar a pensar, de fato, numa mobilização para tentar embarrear os ataques desse governo. Obrigada, Roberto. Rodrigo Esteves, por favor. Bom, Rosa, eu gostaria de agradecer aí o convite novamente, né? Agradecer aí aos companheiros, o Gabriel e o Roberto também aí pela participação e a todos os ouvintes, né? E pedir para que compartilhem, né? Porque conhecimento nunca é demais, né? Um abraço aí para todo mundo. Sim, Rodrigo, muito obrigada a todos pela participação, aos diretores Gabriel Carquejo, Roberto Santos, Rodrigo Esteves,
Também agradeço a audiência, compartilhem. Um abraço a todos e até o próximo. Os temas que mais repercutiram na Semana dos Petroleiros, você acompanha aqui no Giro Semanal do Sindipetra RJ, uma nova edição todas as sextas. Ouça e compartilhe.